Oferecimento Unimed. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar de violência. A violência é essa do cotidiano que nós vivemos sob múltiplas formas. Freud diz que nós temos dois instintos, um de preservação e outro de destruição. E nós criamos leis para nos civilizarmos, ou seja, para nós contermos esses instintos. René Girard, que é sociólogo, teólogo e filósofo, garante que a nossa violência não é instintiva ou não apenas, ela é social. Agora, o homem adota leis para se civilizar porque ele quer reprimir esses instintos, ele quer colocá-los em outro lugar. Por quê? Porque a violência é toda forma de coação. Mas dentro da própria lei, você tem a coação àqueles que tentam coagir ou impor a outras pessoas. O Zygmunt Bauman fala de duas modernidades que nós estamos passando por elas. A modernidade anterior era a modernidade para ele sólida. A modernidade atual, que é a chamada pós-modernidade, ela é mais fluida. As coisas mudam e isso aí está num ambiente bastante confuso e nós não temos certezas de muitas coisas. Alguns filósofos colocam o homem como sujeito ativo em busca de seus direitos, defendendo a luta, mas não o combate em si, recuperando o caráter endógeno da violência, que de uma certa forma é um meio de combater as injustiças. Sempre vão existir contradições entre indivíduos que geram conflitos, porém, o pensamento humano, em sua natureza, estabelece a não violência por sua escolha em resolver as contendas com o diálogo. E isso organizou o movimento civilizatório. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2017, cerca de 68,5 milhões de pessoas saíram do seu país de origem por conta de guerras, violência e perseguições políticas. Acontece que o mundo passou de um estado de excesso de ordem, repressão e regulação do prazer, gerando um sentimento de culpa para um estado que é a própria vontade da liberdade individual, e esta se opõe diretamente à segurança projetada em torno de uma vida estável. Essas transformações parecem ser ainda repletas de sinais confusos, propensas a mudar com rapidez e de forma imprevisível, o que gera conflitos carregados de algum tipo de violência. Luiz Sammartino argumenta que as mesclas culturais da atualidade são o resultado de articulações nas mídias digitais e ressalta que os fundamentalismos e mesmo a violência contra o diferente são algumas das consequências extremas da globalização. A crise na democracia e desconfiança na prática política. A violência pode ser entendida subjetiva e implicitamente. Econômica, racial, religiosa, sexual, coação moral, ideológica, familiar, bullying, cyberbullying. E tem o componente que os psicólogos falam, identificando pobreza, crimes na família, déficit de atenção, comportamento antissocial como sendo prognósticos para a violência. Outros determinantes, desigualdade social, falta de políticas públicas em moradia, educação e saúde. De acordo com a teoria da aprendizagem social, as crianças assimilam valores e normas do grupo social ao qual pertencem. Rejeição materna, maus tratos na infância, abuso sexual e físico, violência de pais ou cuidadores, disciplina severa ou inconsistente são fatores de risco para o desenvolvimento do comportamento ofensivo, agressivo e antissocial em adultos. Estudos mostram que testemunhar violência parental é um fator de risco para que jovens se envolvam em relações amorosas agressivas. As vítimas de abuso sexual na infância têm 2 vezes mais chances de experimentar, ao menos, um episódio violento no relacionamento amoroso. Adolescentes com pais ausentes ou muito permissivos estão diretamente ligados ao uso precoce de álcool e drogas, vínculo com pares delinquentes e aumento na frequência de criminalidade. O Atlas da Violência de 2018 fala de uma desigualdade entre mortes de brancos e negros. 71,5% das pessoas assassinadas são negras. A mortalidade de jovens negros entre 15 e 29 anos tem como causa principal o assassinato. E a população carcerária é essencialmente negra. Analisando as violências físicas que redundam em mortes, desde homicídios a torturas em prisões, revela uma persistência da discriminação racial como indicador da situação dessa população. Os perfis das vítimas é extremamente bem definido.
jovens, negros oriundos das periferias, com baixa escolaridade e inserção precária no mercado de trabalho. O Brasil possui 208,4 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE, dados de 2018. De todas essas pessoas, 715.655 estão presas. Isso significa que a cada 100 mil habitantes temos cerca de 350 presos. Entre 2002 e 2010, segundo os registros do Sistema de Informação de Mortalidade, morreram no Brasil assassinadas 272.422 pessoas negras, com uma média de 30.269 assassinatos por ano. Somente em 2010 foram 34.983 assassinatos e os dados também acusaram um decréscimo de mortes da população branca. O mecanismo de prevenção e combate à tortura da Alerj diz que, nos últimos 20 anos, o número de mortes em presídios no Rio de Janeiro aumentou 10 vezes. As mortes têm como causas doenças como meningite e tuberculose, entre outras, mais do que assassinatos. Os presos acabam sendo reféns da violência indireta que engloba saúde, saneamento básico, entre outros cuidados importantes. Desde a promulgação da Lei do Estatuto do Desarmamento, a taxa média de crescimento anual de mortes por armas é de 0,85%, uma queda brusca em relação aos 14 anos anteriores à lei, que era de 5,44%. Portanto, estima-se que o número de mortes teria subido em quase 80%. Esses dados são alarmantes para um país que não está em guerra. A violência, o desarmamento e o porte de armas são assuntos delicados e devem ser abordados com cautela. Por isso, nós vamos continuar esse assunto num próximo vídeo. Se você gostou, você acompanha a gente aqui pelo Vai Ali, acompanha pelo TMTV e dá o like, comenta com os amigos, esse tema é muito importante. Segue a gente no TMTV e no vaiali.com e até o próximo vídeo.